E o Senhor colocou no meu coração uma palavra em Mateus, capítulo 5, um verso conhecido. E você talvez fique pensando, peraí, o que isso tem a ver com família? Calma, a gente vai chegar lá. Vamos ler só a primeira parte dele, Mateus 5:37. Diz assim a palavra de Deus: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Aí, até aí. O convite que me foi feito foi para falar no culto da família. E o que é família? Se retornarmos lá atrás no Gênesis, vamos encontrar um texto que os irmãos também conhecem, que diz assim: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o fruto desse enlace são filhos. E aí se constitui uma família em sua totalidade: marido, mulher e filhos. Eu sei que hoje, na sociedade atual em que vivemos, há as mais variadas formas de família. E algumas, nós sabemos, não tendo nenhum respaldo bíblico. Pelo contrário. Mas a sociedade acha muito interessante, aprova, apoia, estimula. A mídia hoje estimula muito essas formas outras de família. Há novelas, há filmes, revistas. Mas quando o Senhor me deu esse texto, e eu comecei a meditar nele, eu comecei a ver uma série de coisas dentro da família que estão exatamente ligadas a esse texto. Jesus fala, portanto, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Onde é que a gente encontra isso dentro do nosso relacionamento? E essa é a palavra, relacionamento. Porque isso a gente faz o tempo todo. O tempo todo você e eu nos relacionamos. Você se relaciona com seus familiares, sim, mas você se relaciona com o motorista do ônibus, com o trocador do ônibus, com aquele que atende na padaria, com o farmacêutico, com o médico, com o dentista, com a pessoa que esbarra você na rua, esbarra em você, e você às vezes fica chateado, e dá um olhar para ela, né? Pode não falar nada, mas dá aquele olhar assim. Nesse momento em que você deu aquele olhar, você se relacionou com ela. O tempo todo a gente está se relacionando. Mas voltando para o nosso tema, família, a base, aquilo, a estrutura, a coluna que pode manter um relacionamento saudável, feliz e próspero, é uma só. Talvez uma dentre outras, com certeza. Mas eu quero ressaltar uma. É a verdade. E quando é que o sim é sim e quando é que um sim não é sim? Porque a Bíblia, quando faz essa advertência, porém a tua palavra seja sim, sim. Muitas vezes, amados, nosso lidar com a esposa ou com o marido ou com os filhos, a nossa palavra, a nossa conduta, a nossa posição é posta à prova. Por exemplo, eu gosto muito de coisas práticas, para não ficar apenas nas teologias e nem nas teorias. Você, marido, está com sua esposa no seu carro, indo para um culto, numa igreja, num lugar distante que você não conhece. Alguém lhe convidou, vamos supor que seja um casamento, o que seja. E vocês estão indo para lá. Sua esposa percebe, muito sutilmente, que você está um tanto quanto perdido. E ela então vira para você e fala assim: meu amor, não seria bom parar e perguntar a alguém?
Você prontamente responde: fique tranquila, porque eu sei exatamente para onde eu estou indo. Meia hora depois, ela percebe que vocês continuam no mesmo lugar. E ela: não seria melhor perguntar a alguém? Já estamos chegando, querida. 20 minutos após, ela vai presenciar a cena de você entrando no posto e perguntando ao frentista: onde fica tal rua? O que você disse a ela quando ela falou: não é melhor perguntar a alguém da primeira vez? Você disse: fique tranquila, eu sei para onde eu estou indo. Sim, eu sei. Você deu um sim para ela. Você tentou trazer a ela tranquilidade. Você tentou trazer a ela segurança. Mas o seu sim naquela hora, o nosso sim, homens, na verdade era um não. Nós não sabíamos onde estávamos. Nós não sabíamos exatamente qual era o caminho. E por que às vezes a gente lida... E eu dei apenas um exemplo, eu vou dar o das mulheres já já. Vocês não estão fora não, fiquem tranquilos. Viu, homens? Nós temos também a volta. Mas por que às vezes a gente lida com certas situações e nós temos tanto medo de lidar com a dificuldade, com a nossa limitação? Porque numa circunstância dessa, em que minha esposa fala: não é melhor perguntar, a minha resposta verdadeira, o meu sim, deveria ser: sim, querida, realmente eu não sei onde estou. Eu estou perdido. E imediatamente parar e perguntar a alguém: como eu chego na rua tal, número tal. Mas parece que se eu concordar com ela, se eu aceitar a sugestão que ela está me dando, eu estou reconhecendo que eu fracassei. Uma coisa tão boba, achar o endereço, uma coisa tão simples. Mas isso, amados e amadas, se repete na vida conjugal em muitas áreas. Não é apenas nessa. Muitas vezes nós, homens, temos a dificuldade de reconhecer a nossa limitação, a nossa dificuldade, o nosso erro diante da esposa. E tentamos uma justificativa, uma explicação técnica para convencê-la de que nós não erramos. Quando está mais do que patente que nós erramos. Vamos para as mulheres. Acorda-se de manhã o casal, vão lavar o rosto, e o marido, todo feliz, tranquilo, descansado, de uma noite de descanso boa, senta-se à mesa para tomar o café da manhã e percebe que a sua esposa está com uma aparência um tanto quanto... não está muito feliz. E ele, obviamente, como qualquer homem aqui o faria, e eu sei disso, vira para ela e pergunta: o que houve, meu amor? Por que você está assim? E ela, numa explicação quase que científica, completamente assim, clara, vira para ele e diz: nada. O homem fica com aquela cara de paisagem, né? Como nada? E ele até insiste: mas houve alguma coisa? Por que você está com essa cara? O que aconteceu? Ela então destrincha a resposta e explica de uma forma mais clara o que aconteceu. Eu já disse que nada. E o assunto encerra-se aí. Só que quando a mulher está dizendo isso para o marido, ela está dizendo: não é nada. Só que esse não quer dizer o quê? Tudo. O que houve? Tudo. Claro que o tudo pode ser muitas coisas. Pode ser a sua toalha molhada em cima da cama. Pode ser o seu sapato e meias da noite anterior largados estrategicamente no centro da sala. Para não dizer sua roupa íntima pendurada na cabeceira da cama. Alguns acham um bom artefato, um bom, artigo decorador. As mulheres não gostam muito, não. Mas a grande verdade, amados, é que a gente está sempre se utilizando de respostas, de posicionamentos opostos ao que verdadeiramente nós estamos vivendo. E o Senhor Jesus diz assim: olha, seja o vosso falar sim, sim. Quando você disser sim, quando você se posicionar para dizer ao outro sim, que este sim seja verdadeiro.
que não seja uma fuga, que não seja uma estratégia para enganar. Porque quando eu disse à minha esposa, eu sei para onde eu vou, eu estou enganando ela. Eu não sei onde eu vou. E quando eu digo ao meu marido, não há nada, eu estou enganando ele. Porque na verdade há sim um motivo pelo qual eu estou aborrecida, chateada. Se esse motivo é justo, se esse motivo é enorme, isso não vem ao caso. O assunto tem que ser tratado. Mas vamos para os filhos. Afinal, essa palavra é para a família. E quantas vezes nossos filhos nos fazem perguntas em que na nossa mente vem assim, por que ele perguntou isso agora, né? Principalmente quando são menores. Criança, então, que tem uma liberdade para falar em qualquer lugar e na frente de qualquer um. Olha, eu era molequinho e eu fui a Brasília visitar minha tia. E no dia seguinte à minha chegada, eu acordei e eu estou vendo que a minha tia está... Minha tia não era cristã. E minha tia estava com uma visita lá, uma senhora lá falando com ela. E eu não conhecia. E então eu vi algo que me chamou a atenção. Peguei esse algo, vocês vão entender. Chego na sala, eu era garoto, diante da minha tia e da visita. E falei para ela assim, tia, olha o que eu achei atrás da porta. Essa vassoura estava lá de cabeça para baixo. Estava dormindo lá. A minha tia, sem graça, para os que talvez não saibam, pode ser que haja alguém que não saiba, mas há entre as crenças populares, as chamadas simpatias, né? As pessoas creem que quando uma visita é incômoda, para mandá-la logo embora, você pega uma vassoura, vira ao contrário e bota atrás da porta. E eu, garoto, nem fazia ideia disso. E fui com a vassoura na mão, assim, mostrando para ela. Olha o que eu achei atrás da porta, tia. Ela... Criança, né? E a criança pega a gente, às vezes, desprevenido. E faz perguntas do tipo, como é que eu vi o mundo? Como é que eu nasci, mamãe? E aí, o que você diz? Que a cegonha trouxe? E voltamos ao sim, sim e ao não, não. Amados, muitas vezes, quando eu atendo um casal com minha esposa, a gente atende casais em conflitos. E a gente vai buscar as origens dos conflitos. Muitos deles surgiram por causa da quebra desse princípio que Jesus está nos dando. Porque lá atrás, um dos dois achou por bem fugir desse princípio. E diante de uma determinada situação, ele ou ela escolheu omitir, escolheu esconder, ou escolheu, como a Bíblia fala, mentir. Só que a Bíblia diz que um abismo chama o quê? Outro abismo. E não tem jeito. Uma mentira vai chamar outra mentira. Por quê? Porque não é verdade. Quando a gente fala a verdade, quando a gente vive a verdade, quando a gente trabalha na verdade, a gente fica tranquilo, porque a verdade é uma só. Quando eu conto uma mentira, com muitos detalhes, a pessoa a quem eu estou mentindo, ela vai perguntar acerca de um dos detalhes. Mas vem cá, mas você falou que pegou o ônibus e foi para Madureira? Quando foi isso? Ah, foi na terça-feira. Mas na terça-feira você não tinha uma consulta nesse horário? Não, mas é que a minha mãe ligou, aí já vai. Aí a coisa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Porém a Bíblia diz assim, nada há encoberto, completem, que não seja revelado. Por 11 anos, meu tio, marido dessa tia que eu comentei, escondeu uma família fora do casamento. Por 11 anos. Um dia, veio à tona. Um dia, foi revelado. A gente já leu esse texto, talvez você já tenha lido ele tantas vezes, e tenha passado direto por ele. Ah, isso aqui é só para não mentir. E alguns leem assim,
Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. A interpretação correta não é essa. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Não, não. E o que Jesus está dizendo, olha, se você falar sim, esse sim, ele tem que significar sim. E se você falar não, esse não tem que significar não. Agora o sim, amados e amadas, também sabe que ideia nos traz? A irmã até falou aqui, interessante que eu preguei há pouco tempo, eu citei esse texto que a irmã citou de Josué. Esse sim também traz a situação e a visão de posição. Qual é a sua posição dentro da sua família? Como aqueles que estão ao seu redor lhe veem? Às vezes, eles lhe veem como você deseja que eles lhe vejam. E sabe o que acontece? Sabe o que nós temos que fazer para que isso aconteça? Temos que interpretar um papel. Eu quero que meus filhos me vejam alguém forte, que nunca chore, que nunca caia triste, que não tenha fraquezas. Aí eu interpreto um papel de um super pai, de um super homem. E escondo tudo deles. Escondo tudo. Será que esse é o melhor caminho? E no dia que vier o vendaval, e no dia que os ventos fortes soprarem, e estiverem diante dos olhos deles, e você estiver desesperado, como então explicar a eles o homem que está surgindo que eles não conheciam? O sim fala de uma posição verdadeira. Meu irmão, não há nenhum demérito, não é pecado, não há nenhum problema em que você compartilhe com o seu filho a luta que a família está atravessando, para que juntos orem. Claro, eu não estou aqui defendendo que você conte detalhes do que está acontecendo, não é necessário. Mas se estamos atravessando uma luta, chame os filhos, filhinhos, vamos orar. Porque estamos vivendo um tempo difícil, vamos pedir ao Papai do Céu para Ele nos abençoar. Basta, é suficiente, mas isso é verdade, isso é posição, isso é exemplo. Por outro lado, o lado oposto, aqueles que não têm nenhum controle, que a primeira coisa que sai da sua boca é uma palavra de maldição, diante de um revés, diante de uma dificuldade. Aí, sabia, tá vendo? Agora está tudo acabado. Agora vamos perder a casa. Vamos perder o nosso carro. O que vamos fazer? A pessoa não para pensar. Como foi dito aqui, de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, igreja? Ele é maior. Por que eu deveria me preocupar se as aves do céu não plantam, não colhem e nunca lhes falta alimento? Você já viu uma ave morrer de fome? Eu não. Eu já vi morrer pela ação do homem. Mas de fome? Nenhuma. Quantas aves existem na terra? Alguém já contou? E Deus cuida de todas. Tanto se canta, e eu sou músico, eu conheço, tanto se fala acerca de fé. Alguns só olham para a fé pelo prisma material, pelo prisma de se receber bênçãos de Deus. Mas, meu irmão, fé, ela se manifesta numa família abençoada, onde há respeito, onde há amor, onde há verdade, onde há companheirismo, onde há cumplicidade, onde um segura a mão do outro e diz, levanta, porque nós vamos continuar andando. A despeito do que está nos acontecendo, a despeito da calúnia que levantaram contra nós, nós somos filhos do Deus Altíssimo e vamos caminhar, porque esta é a vontade dele. Fé é isso. Você acha que fé é eu dizer para você, você é mais que vencedor, você é cabeça e não é cauda, tudo te pertence, Deus vai te dar todas as coisas? Perdão, meu irmão. Eu tenho por característica pregar a palavra de Deus e a palavra não diz isso. Eu já ouvi mensagens, não vou citar nomes, obviamente, mas já ouvi mensagens que pregadores ou pregadoras pegaram um pedaço do texto.
E não leram o resto. Um dos textos é: aquele que deixar pai, mãe, irmã e tal, por mim, receberá 100 vezes mais. Aí parou aí, eu falei, ué, o resto? Aí a pessoa imediatamente emendou que não foi aqui, graças a Deus, o caso, emendou no momento de ofertório. Aquele que te dá mais 100 vezes mais, meu irmão, entrega aí e tal, 100, você vai ganhar 100 vezes mais. Só que o texto diz: aquele que deixar pai, mãe, filho, filha, mulher, marido por amor a mim, receberá 100 vezes mais em perseguições. Opa, não me avisaram isso. Em perseguições? Está na Bíblia. E agora? Faz o que com a mensagem? Vamos mudar a mensagem. Vamos lá para Deuteronômio 28. Eu vou ler aqui um texto de Deuteronômio 28, que também eu ouvi uma mensagem sobre... Aliás, eu não ouvi a mensagem, porque no início eu mudei a estação, não consegui continuar. Mas olha o que o texto diz. Deuteronômio 28, 1, você pode abrir sua Bíblia. Se atenta, eu vou ler como eu ouvi, numa outra mensagem que alguém ministrou. A pessoa leu assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virá sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aí. Aí diz a palavra: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, amados, o que nós temos hoje, infelizmente, é uma manipulação da palavra por interesses pessoais. E eu falei que se fala tanto sobre fé, se canta tanto sobre fé, e quando Jesus fala assim, olha, seja pois vós falar sim, sim, ele está dizendo, olha, manifeste fé na tua casa, manifeste a presença de Deus na tua casa de forma verdadeira. Meu irmão, o crente não é aquele que sempre vence segundo os padrões do mundo, porque até com Jesus, os últimos serão os primeiros. Você pode ser colocado em último lugar na tua empresa, você pode ser colocado em último lugar para ser promovido, mas você ainda é primeiro, porque no reino de Deus as coisas são opostas. O Senhor Deus fala pela boca do profeta Isaías, olha, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Os teus caminhos não são os meus caminhos. E a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Mas como é difícil crer nisso, quando tudo diz o contrário. As circunstâncias dizem, você perdeu. Vem o colega de trabalho e diz, ih, rapaz, eu soube que você está na lista. Ou mesmo a tua esposa vira para você e diz, eu não te amo mais. As circunstâncias, ou então, uma coisa que também tem muito acontecido hoje, você recebe um diagnóstico, o médico diz, olha, não há mais nada a fazer. Tudo diz para você, você perdeu. E há uma outra voz que diz, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Você não falou que cria, que tinha fé? Olha o que está acontecendo com você. Nós sabemos de quem é essa voz. O Senhor Jesus fala em outro texto que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para o monte, ó, vai para o mar, ele vai. Claro que a fé não pode ser dimensionada em espaços geográficos, quantitativos. Mas ele estava fazendo uma alegoria. Ele estava dizendo para você o seguinte, olha, se você apenas crer, você verá o milagre. Sabe por quê? Porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo, muito menos a sua palavra. Nós já vimos, eu e minha esposa, casais em que o marido traiu a esposa. Todas as circunstâncias diziam que acabou o casamento. Nós investimos no marido, não apenas eu, os outros pastores. Nós investimos na esposa. Eu e ela fomos visitá-los em casa. O clima era péssimo. Pior possível. E há um
Desculpa, eu vou citar só porque está dentro do contexto. Há um capítulo no livro dos homens cujo título é Verdade. Eu não queria traí-la, mas fui fraco e reticências. E eu falo do que acontece quando acontece uma infidelidade conjugal. Eu falo para o homem do que acontece com a mulher, aqui dentro. E nós investimos nesse casal. E no dia que eu conversei pela primeira vez com esse homem, para vocês verem como o inimigo é muito sutil, não subestime o inimigo. Está amarrado, está debaixo do meu pé. Tudo bem, mas ele continua tendo força. Cuidado, ele pode picar o seu calcanhar. Não pense que uma mera declaração furtiva vai repreender Satanás, de forma que ele não possa agir. O único que tem poder para manietar o valente é o Senhor dos Exércitos. Mas quando eu estou em comunhão com Ele, quando eu estou alimentado desta palavra, a Bíblia diz lá em 1 João que aquele que nasceu de Deus, Jesus, me guarda e o maligno não me toca. Isso é promessa da palavra, meu irmão. Você tem que apenas reter na sua vida o que está nesta palavra. Para que você não seja enganado por falsos profetas. Que anunciam a palavra que eu não sei onde está. Porque aqui certamente não está. Quando você conhece a palavra, você não cai. E na primeira vez que eu fui me encontrar com aquele homem e conversar com ele, você acredita que ele não estava arrependido? Pastor, sinceramente, sei não, porque eu até pensei, sabe, não, porque a moça é bonita e eu achei que de repente valia a pena investir. Eu falei para ele, é mesmo, rapaz? Você quer fazer uma tour lá no inferno? Tá a fim de sentir um quentinho gostoso lá? É isso que você quer? Você tem ideia do que vai acontecer na história dos teus 2 filhos, homens? Você tem noção do padrão que você está passando para eles? Fora o que você já ocasionou no coração da tua esposa. Aí ele parou para pensar um pouco. Ou seja, foram algumas investidas, visitas, ministrações, muitas orações. Mas Deus, a palavra de Deus diz que Ele é o que traz à existência o que não existe. E esse casal hoje está junto, restaurado, abençoado, ainda em tratamento. É um processo. Não é assim, pastor vem, ora, bota a mão e acabou, está tudo certo. Não. É um processo, meus irmãos. É voltar ao sim, sim. Ele estava no não, não. Ele estava fora da vontade de Deus. Ele estava vivendo uma mentira porque o diabo disse para ele. Obviamente, um homem de meia idade, uma moça nova, se aproxima e faz elogios. Opa, sou um garotão. Qual é a posição que eu tenho dentro da minha casa? Será que meus filhos me respeitam porque lá quem fala mais alto sou eu? É isso? É isso que é autoridade? É isso que é liderança? É isso que a minha família precisa ouvir? A minha mulher sempre concorda comigo, pastor? Eu dou a última palavra lá em casa. É mesmo? Por que ela concorda com você? Você já parou para pensar? Porque se for por medo, meu irmão, está tudo errado. O bom líder não é aquele que fala alto. O bom líder é aquele que caminha. E todos vão atrás dele, naturalmente. Porque o reconhecem como líder. E o bom líder não é aquele que acerta sempre. É aquele que tenta acertar, quando erra, reconhece o erro, tem humildade para reconhecê-lo e pede ajuda. Quantas vezes você já pediu ajuda a alguém? Algumas vezes, graças a Deus, não tantas, mas algumas vezes eu tive que pedir perdão aos meus filhos. Eu tive que pedir perdão aos meus filhos. Porque errei. Errei numa avaliação, errei numa decisão, errei. Uma das coisas que eu cito num dos livros, e é muito comum, o homem vira para a mulher fazer um agrado, né? Meu amor, sábado vamos ao cinema. Opa, a esposa que rala a semana inteira, é roupa, é comida, é louça, é tudo, né? Né, irmãs? As irmãs que estão donas de casa sabem disso. Fica feliz
Qual é a pergunta que ela faz? Obviamente. Vamos ver que filme? E o homem responde, você escolhe. Mas em que cinema? O que você quiser. Você fez o quê? Qual foi a decisão que você tomou? Só disse que vai ao cinema? Meu irmão, pega antes o jornal, vai ver todos os filmes que estão passando. Você sabe qual é o filme que ela gosta. Normalmente é o romântico, que você não gosta. Você quer nego cortando a cabeça do outro, sangue jorrando. Não é? É por aí, né? Mais ou menos é isso aí. Ela quer aquele amor, aquele love. Eu também não sou diferente não, eu também gosto de filme de ação. Mas ela gosta de filme romântico. E lá em casa são 2 contra 1, porque ela é minha filha e eu sozinho. Então, às vezes eu perco, não tem jeito. Mas vai ver antes, vai ver em que cinema está passando. Vê logo o horário. Chega para ela com toda a informação. Olha, vamos assistir filme tal, cinema tal, tal hora. Depois eu tenho uma surpresa para você. Prepare, hein? Que a noite vai ser uma benção. Mas, pastor, e se o filme for uma porcaria? Simples. Levantem-se e saiam do cinema. Mudem o curso da história. Qual o problema? Mas é isso que muitas vezes nos ata. Eu digo a nós homens, nos trava. O medo de decidir e errar. Não há problema em errar, querido. Você nasceu para errar. Eu nasci para errar. E a gente vai aprendendo com os erros. Mas temos que ter humildade de entender que os nossos erros, e agora eu falo para todos, para as mulheres também, que os nossos erros fazem parte da nossa vida. E outra, queridos, nossos filhos percebem quando erramos. E percebem quando tentamos esconder o erro, que é o pior. Porque se o meu filho ao me ver errar, ver imediatamente depois eu falar, filho, perdão, eu errei. Ele vai ter como parâmetro, então, quando a gente erra, a gente pede perdão e começa de novo. É esse o parâmetro que ele vai ter. É esse o exemplo que eu vou passar para ele, que você vai passar para ele. Mas se ele me vê errar, e me vê logo depois contar uma mentira, para esconder o meu erro, ele vai guardar isso. E ele vai aplicar isso na vida dele. Quando ele estiver numa situação assim, no trabalho, no casamento dele, ele vai fazer a mesma coisa. Se o filho vê um marido, um pai ou uma mãe se desesperarem diante de uma situação e começar a gritar, pode guardar que esse é o modelo que ele vai introjetar nele, que ele vai guardar. E na mente dele, no interior dele, vai processar assim. Quando tiver problema, comece a gritar. Quando tiver problema, comece a chorar. Quando tiver problema, comece a lançar palavras de maldição. Porque é isso que eu estou passando para ele. Meu irmão, até que hora, meu irmão? Você não me falou? Ah, beleza, obrigado. Quando o Senhor Jesus fala assim, seja o vosso falar sim, sim, não, não. E Ele está nos ensinando acerca de muitas coisas. Acerca de uma vida de verdade, uma vida verdadeira. Sabe o que Ele fala aqui também nisso? Sobre amor. Como assim, pastor? Agora eu vou pegar pesado. Quantas vezes você, homem, não vou nem estipular tempo, não vou falar nos últimos 30 dias, talvez fosse melhor falar nos últimos 10 anos, sei lá, né? Cada um sabe. Quantas vezes você disse para a sua esposa, meu amor, eu te amo tanto? Não é aquele telegrama, não. Tá, eu te amo, sabe disso? Eu fui. Não. Olhos nos olhos. Olho no olho. Parar. Sabe uma coisa que a gente precisa muitas vezes fazer? Eu uso uma linguagem figurativa, uma metáfora, né? Precisamos parar o nosso carro. Precisamos desligar o motor, puxar o freio de mão e sair do carro. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, amados, nós nos relacionamos entre nós, marido, mulher, pais e filhos, filhos e pais, com o carro em movimento, ou seja, com a vida andando. Não paramos. Não precisa levantar a mão, não.
Mas quantos ainda guardam o hábito de almoçarem e jantarem juntos ao redor da mesa? Quantos ainda? Será que hoje não é um no quarto lá ainda, comendo com o prato na mão de frente para o Facebook? O outro lá no outro quarto, outro na sala vendo um filme, comendo, que nem um animal? Desculpe a comparação. Quando é que a gente para ao redor da mesa? Há um texto no livro de Salmos que diz assim, Salmo 120, se eu não me engano, 8. Vou confirmar aqui agora. Salmo 128. Olha o que diz esse texto, querido. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Por quê? Porque ama ao Senhor e anda nos seus caminhos. Qual é a outra consequência? Tua esposa, no interior da casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, onde? Ao redor da tua mesa. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Ao redor da tua mesa. É esse exemplo que eu estou querendo passar. Em parar o carro, desligar o motor, puxar o freio de mão e sair do carro. Eu preciso parar um pouco a minha vida, às vezes. Para sentar, para conversar, para saber do outro. Para saber do meu filho. Quantos pais não sabem o que o filho está fazendo? Filhos como esses jovens que cantaram aqui. Fulano, cadê a Suzana? Ah, está lá no computador. Sim, mas e? Fazendo o quê? Falando com quem? Uma vez a nossa filha Andréia, Xará, ela estava no computador e eu cheguei e ela estava conversando com um camarada. E eu disse, quem é? Ah, o nome dele, eu não lembro mais o nome, mas era um nome bonito. Aí eu falei, sim, e aí? Ah, ele é gerente de um hotel 5 estrelas lá em Bangladesh. É mesmo? E que mais? Ah, ele está me convidando para ir lá, vai pagar tudo, vai pagar uma estadia para mim. Ah, é mesmo? E tem a foto dele aí? Tem aqui, aí mostrou a foto do modelo. A foto era de um modelo. Falei, deixa eu falar com esse camarada aí. Aí sentei, era aquele negócio de microfone, só não tinha imagem, não tinha câmera. Aí eu falei, ô fulano. Aí a voz de lá. Pai não, senhor. Falei, peraí. Essa voz é dessa foto? Tem alguma coisa errada. Mudaram a placa de áudio. Não é possível. Comecei a conversar com o sujeito. E comecei a fazer perguntas. E rapidamente ele caiu na armadilha. Só que eles não atentam para isso. Para eles é um mundo de descobertas. São muitas luzes brilhando. E pai, vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Você é a primeira figura masculina na vida da sua filha. Se você não abraçá-la muito, não beijá-la muito, não disser a ela, eu te amo, filha, você é preciosa para mim, você é preciosa para o Senhor, ela vai crescer uma mulher carente. E o primeiro que disser para ela, você é bonitinha, ela vai se entregar. Está assim de casos como esses. Mulheres carentes, que homens aproveitadores se aproximam, percebem e começam, poxa, mas você é maravilhosa, você é uma mulher fantástica. Olha, sinceramente, se eu tivesse uma esposa como você, poucas pessoas eu conheci como você. Uma mulher linda, inteligente. É mesmo? Você acha? E olha, meu amado, o laço está armado. E por muito pouco ela vai cair. Por isso que nós precisamos parar o carro. Precisamos viver o sim que Jesus está falando. De conversarmos, de trocarmos olhares. Filha mais velha, hoje com 30 e poucos anos,
há pouco tempo atrás, sentava no meu colo, para me perturbar, para mexer comigo, espontaneamente. Se alguém visse essa cena, que absurdo. A própria filha, olha o que ele faz, a própria filha sentada no colo. Meu irmão, o mundo jaz no maligno. Mas quando o Senhor jaz no meu lar, o que impera é o amor, o que impera é a compreensão. E essa malignidade não penetra, querido. E eu vou dizer uma coisa para você. Ela, na verdade, tanto ela, Fernanda, quanto a Andréia, são minhas enteadas. Porque eu tenho 3 filhos, Piero, Pietra e Paola. Mas a todos eu considero como filhos. E temos um relacionamento completamente aberto, sincero, verdadeiro. A gente precisa retornar à palavra. Eu não conheço os irmãos, só conheci o irmão Marco, a irmã Andréia. Hoje eu tive o prazer de conhecer os pastores e estou conhecendo agora os irmãos. Mas eu não tenho dúvida no que eu vou dizer agora. Eu sei que alguns estão passando por circunstâncias bem difíceis. Eu sei que talvez alguns lares aqui possam estar à beira da ruína. Sei que alguns casamentos podem estar muito, muito, muito balançados. Ainda que aqui no meio da igreja você não transpareça isso. Não deixe ninguém saber. Eu conheço essa estratégia. Casais que dizem assim, ninguém tem que se meter na nossa vida, ninguém tem nada com isso. E o seu casamento está afundando. E está afundando. Seus filhos não me respeitam mais. Você não consegue mais chegar até eles. Principalmente se forem adolescentes, que é muito difícil. É muito difícil. Meu pastor tem uma expressão que a gente sempre estimula a igreja a fazer. Toque a trombeta. Você está com dificuldade? Eu já vi aqui pelo menos 3 pastores, não sei se tem mais do que 3. Toque a trombeta. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor é para cuidar da ovelha. Pastor não é para subir em pedestal não, meu irmão. Não é o santo dos santos, não. Pastor tem um peso sobre os nossos ombros que Deus fala, se você não cuidar do meu rebanho, eu vou cobrar de você. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, toque a trombeta. Chegue ao seu pastor e diga, pastor, misericórdia. Meu casamento está à ruína, está quase falindo, me ajuda. Antes que a casa caia. Não é vergonha? Claro que não. Porque alguém veio para roubar, matar e destruir a tua vida, teu casamento, tua família e teus filhos. Mas há um outro alguém que veio para que você, sua família, seu filho, tenham vida e vida em abundância. Essa é promessa dele, não é minha não, meu irmão. Eu não posso te dar isso. Ah, se eu pudesse, eu ia distribuir para tantos quanto eu pudesse alcançar. Mas eu não posso. A vida quem tem é aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.